Boa noite a todos. O nosso tema, quem quiser ser o maior, seja o menor, é totalmente extraído de um momento histórico dentro da era cristã, naquele dia em que Jesus estava se despedindo dos apóstolos, falando da conclusão da sua missão, e que ele deveria voltar, mas naquele instante exato ele deixaria a todos. Porém, surgiu entre os apóstolos, antes da última ceia, uma discussão interna sobre quem é que seria o substituto do mestre. E cada um, lógico, dos apóstolos, 12 apóstolos mais próximos, estavam entre si disputando a honra de serem o representante, aquele que iria substituir a autoridade de Jesus. Quando Jesus aproxima-se e percebe essa conversação, ele então começa a fazer aquele gesto simbólico que a comunidade cristã repete todos os anos em cerimoniais, e é um momento conhecido como o lava-pés. Jesus, ouvindo a discussão sobre quem seria ou quem estaria em melhores condições para representá-lo, simplesmente tomou uma bacia com água e começou, de forma ajoelhada, a lavar os pés de todos os apóstolos, um a um. Quando chegou a vez de Pedro, o mais velho deles, este interrompeu Jesus e disse-lhe: Mestre, não deveríamos nós outros lavar os vossos pés, já que sois o nosso Senhor e Mestre, e não o contrário? Ao que Jesus redarguiu: Dissestes bem, Pedro, se eu que sou o vosso mestre lavo-lhes os pés, devereis fazer o mesmo uns com os outros. E assim ficou registrada a lição. E até hoje, no meio cristão, mesmo no meio espírita, esse chamado, em termos atuais, vício de prestígio, continua existindo, onde o interesse pessoal, o chamado personalismo, aparecem de forma constante entre aqueles que se colocam como os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do cristianismo, os servidores da seara do Evangelho, sejam dirigentes, palestrantes, médiuns, evangelizadores. Há sempre essa conotação de quem será o mais importante, quem é o insubstituível. Tanto que, mesmo no meio espírita, nota-se uma coisa que não deve deixar de ser registrada numa hora como essa. Nota-se que muitos presidentes de centros espíritas, eles se reelegem diversas vezes, transformando-se assim cada centro espírita, nessas condições, em verdadeiras mini-ditaduras. Agora, por exemplo, os centros espíritas de Brumado estão vivendo um período próximo das eleições, da renovação dos membros da diretoria. E com isto vem esta situação vivida pelos apóstolos de Jesus. Quem é o mais importante? Quem é o insubstituível? Quem deve aparecer mais? Quem fez um bom trabalho, por isso deve continuar? São questões normais. Porém, existe uma preocupação, sim, quando
a reeleição repetida, ela começa a se tornar um hábito. Aqui na nossa região tem sido assim nos últimos anos. Vários presidentes de centros espíritas se reelegem por várias vezes. Ficamos a nos perguntar, será que no movimento espírita, mesmo que sejamos minoria, não existem pessoas que poderiam revezar na função de presidente? Não deveríamos estar trabalhando mais em equipe e assim não vermos essa continuidade, talvez desagradável, de uma mesma função, de um mesmo cargo, muitas vezes durante décadas? Fica apenas ali o questionamento do ar. Não queremos julgar, não queremos condenar, mas queremos sim deixar o registro, já que Jesus, nos seus últimos dias com os apóstolos, vivenciou essa experiência. A Igreja Católica, ela tomou partido naquela discussão dos apóstolos e elegeu Pedro como sendo o primeiro. Tanto que ele é considerado o pai da Igreja Católica, por ter sido o apóstolo mais velho. E, de certo modo, Jesus pediu a ele que tivesse responsabilidade na condução dos trabalhos, até por ser o mais maduro, o mais conciliador. Então, quando Jesus ele entrou nessas questões administrativas, ele estava lidando exatamente com a realidade do ser humano, onde os melindres, como eu disse, o vício de prestígio, a vaidade aparecem de forma muito constante. Na área mediúnica não é diferente. Existem disputas internas em centros espíritas para se saber qual é o médium que tem a maior potencialidade mediúnica, qual que tem maior capacitação energética, ectoplasmática para as curas, ou aqueles que têm maior habilidade para receberem as comunicações dos espíritos protetores ou superiores. Porque alguns centros espíritas chegam a eleger o médium número 1, aquele que seria o principal dentre os médiuns de uma casa espírita. Em relação aos palestrantes, não é diferente. A vaidade, para se saber quem é que expõe melhor a doutrina, quem arranca mais aplausos, mais elogios. O ego fica totalmente preenchido quando as pessoas que assistem às palestras dizem que maravilha. Eu me lembro de uma situação muito constrangedora que eu vivi quando fazíamos uma palestra numa cidade vizinha, e assim que terminou a nossa palestra, alguém se dirigiu a nós e disse assim: olha, você é melhor do que de volta. Eu não sabia onde me esconder de tanta vergonha. E até hoje eu fico perguntando, por que as pessoas fazem isso? Será que é ilusão, é obsessão, ou é pessoa sem noção para fazer uma comparação desse gênero? E a preocupação maior é que exatamente a gente não fique pensando que a gente é grande coisa. Na seara espírita nós temos toda a consciência de que as pessoas que fazem a exposição da doutrina espírita são as pessoas mais endividadas com a vida. São pessoas que desviaram gravemente em sua conduta perante as leis de Deus, fizeram subversões, e por isso trazemos até como expiação a necessidade de pregarmos a doutrina espírita como forma de compensação dos desmandos que fizemos quando tivemos, de certo modo, que usar a palavra em outras encarnações. O Espírito Humberto de Campos, que muitas vezes nós citamos em nossas palestras, ele, quando estava no mundo espiritual, também passou por um grande vexame, porque vários dos seus livros, quando ele estava encarnado,
traziam imagens, ideias, pensamentos pouco nobres, apesar de ser ele um grandioso escritor. Mas moralmente, em alguns casos, não tanto preocupado com as repercussões daquilo que ele escrevia nos seus livros, que eram e são tão lidos, especialmente por nós brasileiros. Mas diante das ideias, das imagens que ele projetou nas pessoas que liam seus livros, nem sempre imagens condescendentes ou nobres, ele se viu numa dificuldade no mundo espiritual após a desencarnação. Dificuldade essa com os pensamentos que as pessoas projetavam por influência dos seus livros. E ele procurou redimir-se exatamente fazendo uma série de publicações. São vários livros publicados principalmente através do médium Chico Xavier, onde ele faz um trabalho de repórter do além-túmulo, trazendo-nos inúmeras informações sobre o que acontece com as pessoas depois que desencarnam, colhendo vários depoimentos de suicidas. Tem até o depoimento de Marilyn Monroe em um dos seus livros, esclarecendo como foi a sua morte. E assim, ele deu continuidade ao extraordinário trabalho que foi feito por Allan Kardec, trabalho esse que está no livro O Céu e o Inferno, onde exatamente na segunda parte desse livro, Allan Kardec entrevista vários espíritos já desencarnados, fazendo com que eles venham contar como foi que chegaram no mundo espiritual. Então ele ali mostra como chegam os espíritos bons, os espíritos felizes, os espíritos suicidas, os espíritos dos criminosos, os espíritos que passam por expiações terrestres. E Humberto de Campos deu sequência a esse trabalho, trazendo novas informações muito atualizadas de pessoas desencarnadas recentemente, para dizerem também como é que foram recebidas no mundo espiritual. Isso para nos prevenir de que, conforme a nossa conduta, a nossa maneira de ser, nós já poderemos, com esses depoimentos, perceber o que nos aguarda imediatamente após o desenlace do corpo físico. Em tudo isso, o que se sabe é que a recomendação de Jesus, ela realmente não é muito observada por todos nós no cristianismo, tanto os espíritas como os evangélicos e os católicos. O ambiente de vaidade, de ostentação ainda é muito forte. Mesmo tendo o mestre batido nessa questão, quando ele falou da caridade como sendo o caminho da paz, da plenificação do amor, ele disse: cuidado, cuidado, para que a vossa mão esquerda não veja o que dá a vossa mão direita. Porque se fordes recompensados pelos homens, pelas boas obras que fizerdes, já tereis recebido a vossa recompensa. Deus nada mais tem a vos recompensar. Então, toda a atividade que buscamos glórias, reconhecimentos, gratidões, elas perdem o seu valor espiritual. Porque o sentido principal da caridade, segundo o livro dos Espíritos, é justamente o fazer o bem sem qualquer interesse. Servir mesmo, como costumava dizer Chico Xavier, sem perguntar até quando e sem olhar aqui. Servir apenas pelo prazer de servir. E assim que fez alguma coisa generosa, segue adiante e esquece. E melhor ainda, conclui o Evangelho segundo o Espiritismo, se os benefícios que fizermos aos outros forem pagos com a ingratidão. E muitas vezes Deus permite, ali continua o esclarecimento, que sejamos pagos com a ingratidão pelo bem que houvermos feito, para testar se o que fizemos realmente foi de coração ou se foi com algum tipo de interesse, como esse de termos um reconhecimento daquele a quem beneficiamos. Já que o grande momento da caridade
é você ajudar quem está precisando sem que a pessoa se humilhe, sem que a pessoa se sinta diminuída pelo fato de você estar ajudando. E normalmente não é isso que nós fazemos como cristãos caridosos, entre aspas. Normalmente a gente quer destacar a nossa bondade, a nossa generosidade. Muitas vezes somos até desavisados. Começamos a listar as coisas boas que fazemos, como os políticos costumam fazer em períodos eleitorais, fazendo listagens e publicações de algum benefício que tenham levado as pessoas da comunidade, sem se darem conta de que são eleitos e recebem dinheiro para isso, em pagamento, para servirem a comunidade. Então não fazem mais do que cumprir o dever de distribuir os bens que não lhes pertencem à própria comunidade que paga os seus impostos. Então, se algum político faz algum benefício, não tem que fazer nenhum tipo de propaganda por isso. Colocar em outdoor. Inclusive, existem denúncias de gastos públicos indevidos que estão sendo observados pelo Tribunal de Contas da União, de que alguns governantes gastam X para fazer uma obra. Devemos lembrar, X com dinheiro público, não lhes pertence. É uma obrigação fazer, são eleitos para isso. E recebem para isso. E gastam o dobro em publicidade, nas televisões, nos jornais, nos outdoors, para que as pessoas saibam que aquilo foi feito. Se houvesse o suprimento da publicidade, sobraria muito mais dinheiro para investir na saúde, na educação e na habitação. Então, quando nós estamos diante desse tema, quando Jesus diz: quem quiser ser o maior entre os homens, seja aquele que serve mais, ele está diretamente nos pedindo isso. E sejamos realmente servidores humildes. Porque todo tipo de vaidade, de manifestação, anula o benefício. E cabe aos outros, no movimento espírita, nós temos que fazer também a nossa autocrítica. Por que que os centros espíritas continuam, em sua maioria, com presidentes que se reelegem ano após ano? Qual é o real motivo dessa reeleição? Será que entre os frequentadores da casa espírita só tem aquela pessoa competente, capaz, para fazer a administração de uma gestão de alguma coisa tão simples? A casa espírita é de uma simplicidade. A própria contabilidade nossa é de uma simplicidade. Faz-se ali receitas, despesas. É o balanço tradicional. Entrou R$500, gastou 490. Então coloca. Receita 500, despesa 490. Apresenta-se o recibo e pronto. Onde está a dificuldade? E nós temos assistido aqui mesmo na nossa região, as pessoas que se reelegeram, em sua grande maioria, com a justificativa de que fizeram um bom trabalho e por isso se reconduziram. Isso nos preocupa demais. E ficamos aqui também, nós outros, com a preocupação, porque vamos ter período eleitoral agora nas casas espíritas. E ficamos preocupados, isso vai se repetir? Da nossa região aqui, apenas 3 instituições não tiveram a recondução de presidente. As demais todas tiveram. E ficamos a nos questionar por quê? É necessário isso? A essas alturas, século XXI, nós criticamos tanto o modelo, né, dos governantes, de outras religiões, e nós também vamos entrar pelos mesmos caminhos. São questões que merecem análises mais cuidadosas, para a gente não perceber se o que está por trás disso não é exatamente a exaltação do orgulho, a autovalorização exagerada, a vaidade, a ostentação. Para que isso? O ideal é que todos nós nos sintamos apenas um elemento no mundo, uma coletividade.
aplicando a simplicidade daquela frase popular, a união faz a força. Nós entendemos que justamente quando não há destaques, onde todos cooperam, cada um com aquilo que pode, com aquilo que tem, ali nós estaremos de fato dando uma contribuição racional, não estaremos buscando os holofotes da vaidade para a nossa projeção. Então, o que a gente sempre espera é que a maturidade, o bom senso, nos levem a isso. Que todo mundo se sinta envolvido com o trabalho da casa espírita. É um trabalho simples, mas muito importante, dentro dos atendimentos que se propõe a fazer, na área mediúnica, na área doutrinária, na área da evangelização, onde todos cooperem com todos, não importa o cargo que momentaneamente alguém esteja envolvido, o importante é que na hora de realizar, todos realizem da mesma forma, esquecendo a formalidade do cargo, que tem que ter. Porque dentro da sociedade nós temos estatutos que nos obrigam a sermos constituídos formalmente, a termos nomes de pessoas idôneas ocupando cada função, mas que os cargos não sejam a razão maior de estarmos dentro dos trabalhos da casa espírita. Esse é um problema secular que contamina até mesmo o movimento espírita, infelizmente. E a mensagem de Jesus é exatamente o contrário. É que quem quiser realmente aparecer para Deus, seja aquela pessoa que sirva mais. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Como assim? O gesto que Jesus fez de ajoelhar-se para lavar os pés dos apóstolos, para nós outros, é como se fosse um gesto de uma pessoa humilhante, uma pessoa humilhada. E muitas vezes nós temos vergonha de fazer serviços simples, de pegar uma vassoura para varrer um salão de um centro, de lavar um banheiro. Imagine só, particularmente nós consideramos que o trabalho mais importante da casa espírita é este. Se pessoas não tivessem vindo aqui hoje, cedinho tinha voluntários aqui, lavando os banheiros, limpando as cadeiras, lavando também o salão, desde a entrada até aqui. Como é que nós poderíamos estar aqui reunidos para meditarmos sobre a doutrina espírita? Existe um caso histórico do movimento espírita de uma senhora que chegou muito obsidiada, muito perturbada no centro espírita lá em São Paulo. Ela estava realmente fora de si, dominada por espíritos infelizes. E depois que ela fez o tratamento espiritual, o trabalho de passes, aí veio uma recomendação de um espírito protetor dela, que teve a oportunidade de comunicar-se através de um médium daquela casa espírita que ela buscava. E a recomendação foi assim, para que ela, para se livrar da obsessão, pegasse na vassoura. E muitas vezes isso é relembrado no ambiente íntimo do Espiritismo. Pegar na vassoura, que simbolismo. Os Espíritos queriam dizer a ela o seguinte: ela precisava sair da ociosidade, precisaria trabalhar e trabalhar de maneira simples, de maneira humilde. Existe uma coisa também que é muito difícil para quem é orgulhoso, é a gente se colocar na condição de mendigo para pedir ajuda na comunidade para aquelas pessoas mais carentes. Nós fazemos campanhas sociais permanentemente para manter os nossos serviços sociais. E aí temos que sair vendendo os bilhetinhos, seja de um sorteio de um brinde qualquer, de uma cesta, de Natal, de balada de São João. Qualquer objeto que possa servir como referência para sairmos a capa de ajuda, de esmolar mesmo, R$1, R$2, R$5, R$20. E isso também exige um certo grau de humildade, você se transformar em mendigo para pedir para aquelas pessoas que precisam mais do que você. São Vicente de Paulo,
ele, como um padre católico, ele fazia o seu trabalho de pregação numa igreja muito rica, lá na Europa. E tinha uma parte da missa, no final, em que as pessoas que frequentavam, que também eram pessoas muito ricas, elas vinham dar depoimentos para agradecerem, para louvarem a Deus pelas coisas boas que elas recebiam. E assim, muitas pessoas muito ricas iam para agradecer a Deus pelas terras que conquistaram, pela quantidade de navios que compraram, pelas joias que conseguiram obter, pela ampliação das plantações que geraram muita riqueza, muito dinheiro. E assim as pessoas iam falando das riquezas que conquistavam e louvavam a Deus por estarem tão bem de vida. E alguns prometiam que iam construir uma igreja aqui, outra igreja ali. E em uma dessas missas, São Vicente de Paulo ficou muito incomodado. São Vicente de Paulo, né? Ficou muito incomodado. Ele teve uma vertigem, começou a ficar tonto, passou mal. E viu uma imagem de Jesus que estava no altar, movimentando-se, materializou-se, veio até ele, e ali ele desmaiou. Foi retirado, foi hospitalizado, e depois de algumas semanas, ele já não era mais o mesmo. Porque a imagem que veio até ele, supostamente de Jesus, disse-lhe: eu não aceito esses louvores. Eu não reconheço essa demonstração de adoração. Deveis estar entre os mais simples, entre os mais humildes, e não aqui ostentando. As pessoas que são ambiciosas e acham que são ricas porque são privilegiadas. A partir dali, ele retirou-se daquele ambiente mais rico. Foi até substituído mesmo pelo mal-estar que teve, por um outro padre naquela igreja suntuosa, e começou um trabalho diferente. Colocou uma túnica bem simples e saiu às ruas de Paris. E começou a observar a quantidade de idosos que tinha por aí, abandonados, sem teto, sem qualquer programa assistencial. Alguns sem forças até para pedir esmola. E morriam assim de sede e fome, porque não conseguiam nem chegar a alguém para pedir um prato de comida ou um copo de água, por não ter força para tal. E então ele iniciou o primeiro grande programa cristão de atendimento a idosos. Começou a pedir ajuda às pessoas, inclusive ele foi a alguns daqueles ricos que frequentavam a igreja, que ele entregava antigamente. E em uma dessas visitas ele estendia a mão e pedia algum tipo de ajuda, porque ele queria ter um local para abrigar aqueles idosos, tirando-os da rua. E em uma dessas campanhas, ele fez um pedido a um dos seus ricos que visitavam aquela missa, aquela igreja suntuosa. Ele pediu em nome dos idosos uma ajuda para construir um abrigo. E a pessoa, quando o viu, já indignado, porque todos daquela igreja tinham ele como um louco, que havia passado por aquele vexame, que agora havia largado uma igreja grandiosa para se tornar praticamente um mendigo pela rua pedindo ajuda para pessoas que a sociedade não reconhece como gente, idosos. Quem é que reconhece de idoso? Muito menos que anda pelas ruas. Sempre houve um grande problema em relação a isso na sociedade e continua a existir. E aí, quando ele faz o pedido, por favor, o senhor pode me ajudar com algum donativo para a gente construir um abrigo para os idosos, ter alimentos, agasalho? E aquele homem que o reconhecia agora com repúdio, como muito rico, olhou bem para a sua mão e cuspiu. É isso que você merece. Ele bateu a mão, limpou e voltou a pedir. Falou: realmente, essa aqui foi para mim.
Mas o senhor poderia me dar agora o donativo dos idosos? São Isidro de Paula começou esse programa que cativou muitas pessoas. Dentre elas, Luísa de Marilac, uma moça muito rica, que saiu da sua riqueza e se tornou freira para ajudá-lo. E começou também a fazer a campanha junto com ele. Isso lá na França. E, a partir desse trabalho feito por ela em São Vicente de Paulo, o Brasil foi contemplado, porque muitas freiras da Europa vieram para cá e conseguiram manter essa programação que começou dessa forma. E no Brasil existe uma rede de abrigos com o nome de Luísa de Marilac, como temos aqui o nosso Brumar, que completou agora esse ano 49 anos de existência. E tem também um trabalho chamado, dentro da Igreja Católica, de os Vicentinos, que também fazem trabalhos de coletas nas casas, nas feiras, para levar aqueles idosos que moram em suas casas, mas não têm um recurso suficiente para uma alimentação segura, para ter uma medicação adequada. O que ganham é pouco. Então esse grupo faz um atendimento domiciliar. Tudo isso inspirado por São Vicente de Paulo e Luísa de Marilac. E aí nós ficamos a observar a outra ponta. Os espíritos, que são os responsáveis pela doutrina espírita, aqueles que escreveram as obras básicas do espiritismo, através do acompanhamento científico e de bom senso de Allan Kardec. Quem são esses espíritos? E nós vamos perceber que esses espíritos são todos cristãos, de diversas épocas, mas justamente aqueles que tiveram a mesma postura de São Vicente de Paulo. Como Francisco de Assis também o fez. Se tornou o homem mais pobre do mundo, abandonando uma grande fortuna para ajudar as pessoas necessitadas. A sua noiva, Clara, fez a mesma coisa. Abriram mão de ter família, de viver um romance maravilhoso, já que sempre se amaram, e ela também abriu uma frente de trabalhos, arregimentando pessoas para, unidas, promoverem o bem-estar de outras que viviam na miséria social. Temos Irmã Dulce na Bahia, Madre Teresa de Calcutá, albanesa, que se instalou na Índia. E assim, os espíritos que escreveram as obras espíritas são todos dentro deste perfil. O próprio Vicente de Paulo é um deles. Pessoas que entenderam a mensagem de Jesus, de que aquele que quiser ser o maior entre os homens, que seja aquele que sirva mais. E é isso que devemos observar, tomando como exemplo, principalmente o próprio Mestre Jesus. Ele costumava dizer, o Filho do Homem não tem sequer um travesseiro para recostar a cabeça. Quando ele fez a sua pregação de 3 anos, ele só tinha uma roupa para vestir, uma túnica que foi confeccionada por Maria, a sua mãe. E foi esse o exemplo que nós tivemos. Nada de suntuosidade, de castelos, de palácios, tudo dentro da maior simplicidade. É a humildade que nos falta, segundo Jesus, para sermos felizes, para amarmos uns aos outros, para perdoarmos. Por que a gente não perdoa 70 vezes, 7 vezes os nossos ofensores? Porque nós somos orgulhosos, presunçosos, arrogantes, prepotentes, nos achamos melhores do que os outros. Eu perdoar? A gente está sempre olhando por cima. Eu servir? Eu pegar uma vassoura? Eu catar um lixo na rua? Não. Então Jesus disse, quem quiser ser o maior entre os homens, ou seja, quiser esse clima de vaidade para se aparecer entre os homens, Deus não tem mais nada a lhe dar. Já recebeu a sua recompensa. No livro Alvorada Cristã, para concluirmos, o Espírito Ney Lúcio, através de Chico Xavier, nos fala que um marechal de guerra desencarnou e foi conversar com um emissário, aquele espírito responsável para definir quem já poderia ir para o céu.
os lugares mais puros do mundo espiritual. E o Marechal então disse, olha, eu vim aqui requisitar um lugar no céu, porque eu trabalhei muito no militar. Lutei em muitas guerras, comandei muitos soldados, lutei até a morte. Estou cansado, preciso descansar no céu. Mas o emissário disse, meu irmão, Deus está até aguardando a ti, mas não agora, porque eu observo que lá na terra, muitas pessoas estão queixando de você. A sua violência, a sua truculência, matou muitas pessoas inocentes. Nem sempre numa guerra se consegue matar exatamente o adversário. A maioria dos que morrem são inocentes, como acontece nos dias atuais. Joga-se uma bomba, a maior parte é criança, mulher que morre, pessoas que não estão envolvidas com a guerra. Então não podes ainda ir para o céu, tem que voltar para reparar. Aí veio logo em seguida um filósofo muito inteligente, um homem que sabia pregar as ideias como ninguém, encantava as pessoas com a sua inteligência, e também requisitou um lugar no céu. E o emissário disse, olha meu irmão, realmente, não existe ninguém com tamanha cultura e distribuíste muitas ideias entre as pessoas. Mas as ideias foram tão profundas e tão vastas, e foram tantas e tão complexas, que tem muita gente lá na Terra que está com dúvidas até hoje. Não sabe nem para que lado ir. Com tantas coisas que colocaste na cabeça dessas pessoas, e muitas vezes até palavras bonito, palavras empolgado, difícil, para atrair a admiração das pessoas, para te elogiarem, para te reconhecerem como um homem sábio. Então, não poderás ainda entrar no céu. Um dia sim, quando fores um servidor dentro dos padrões celestes. Terás que voltar para rearrumar a cabeça das pessoas que você desorganizou. Por isso que falamos aqui que muitos de nós expositores, como professores também, educadores de modo geral, somos pessoas que trabalhamos com as ideias e muitas vezes deturpamos mais do que esclarecemos. Aí temos que voltar para reparar o mal feito. Por isso que temos que trabalhar de graça e professor mal pago, porque está em processo de expiação. Por mais que critiquem isso, mas é a realidade. É justo pagar um mau salário ao professor? Claro que não é justo. Mas se é assim, porque nós somos espíritos devedores. Então o filósofo teve que voltar para reparar os danos causados com todas as ideias e pouca prática e pouco exemplo. Veio também um político, que considerava ser uma pessoa que realizou muitas coisas, muitas leis, e pediu também o seu lugar no céu. E o emissário disse, olha, as tuas leis beneficiaram muito mais os teus interesses, dos teus correligionários, do que os interesses da coletividade. Lá tem muita gente fazendo passeata, tem gente que está lá fazendo manifestação, porque as tuas leis não são tão justas assim. Tem muita gente sendo prejudicada. Só os teus amigos é que foram beneficiados com as leis que criastes. Então terás que voltar para reparar todos esses danos. Não poderás ainda entrar no céu. Até que finalmente veio um lavrador. E esse lavrador, ao conversar com o emissário já esperava que ele também fosse pedir um lugar no céu, mas ficou surpreendido quando o lavrador disse, não, eu quero o céu não. Pelo contrário, eu não quero saber do céu. Eu quero voltar lá para a terra, eu estou com uma saudade da terra. Quando eu acordava todos os dias, vendo os pássaros cantando, o sol surgindo, a aurora na madrugada, o pôr do sol em cada tarde, o plantio, a chuva, a colheita, a fartura, os grãos que matavam a fome de milhões de pessoas. Eu sinto tanta saudade disso. Se eu pudesse, eu ficaria lá para sempre, só trabalhando, só produzindo, para alimentar a humanidade inteira e vivendo diretamente com a natureza. E aí, o emissário disse, meu irmão, infelizmente, nós não vamos poder atender. Deus quer falar com você. Ele está precisando justamente de servidores como você. Você agora vai para o céu, vai se encontrar com Deus. Muito obrigado a todos pelo respeito.